Boa tarde, eu me chamo Auriane e convido você aí de casa a participar agora de um bate-papo com o professor Rogério, do campus de Bragança, e a discente Alessandra. Agora a gente vai conversar sobre um assunto muito importante, que é o curso de licenciatura em pedagogia. Então, você aí que vai fazer o Enem, está em dúvida em qual curso escolher, essa é uma opção, né, de você estudar a respeito desse curso. Esse evento, ele é realizado pela Feira do Vestibular, estamos na 12ª Feira do Vestibular do campus de Bragança, que o campus de Bragança realiza, o UFPA, juntamente com o Instituto de Estudos Costeiros, o IECOS, que tem como parceria a Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, e também o programa Tô na Rede, que ele é realizado pela Fundação Educadora de Comunicação. Então, são todos esses parceiros que estão agora conosco, promovendo esse evento para você. Esse ano a feira ela está com um perfil diferente, estamos à distância, porque estamos atendendo ao protocolo da atual conjuntura, da qual a gente tem que estar, né, nesse distanciamento social. Então, vamos começar agora esse diálogo. Olá, professor Rogério, seja bem-vindo, obrigada pela companhia. Bom dia, em primeiro lugar, né? Agradeço ao convite da coordenação, em nome da Jussiane e do professor, do técnico Marcelo, né, ao qual eu fui consultado para fazer esse momento de socialização sobre o curso de pedagogia. Agradeço a Alessandra Brito também por compartilhar conosco esse momento de diálogos, desse bate-papo, falando sobre o curso de licenciatura em pedagogia do campus universitário de Bragança. E agradeço a você, Auriane, por estar mediando esse processo conosco, né, nessa tarde, onde nós vamos tratar sobre o curso de pedagogia, quais os objetivos, que competências e habilidades ele possui, qual é a forma de ingresso, e como é que se dá a relação de pesquisa, ensino e extensão nesse curso, a infraestrutura de como ele é organizado. Então, eu agradeço desde já o convite, parabenizo a coordenação tanto da PROEX quanto do campus universitário de Bragança, do IECOS, né, do programa Tô na Rede, da Rede Educadora, com seus alunos repórteros. Mais uma vez, ao técnico Marcelo e a Jussiane, por estar operacionalizando e organizando a 12ª Feira do Vestibular para os alunos que têm interesse de adentrar no nosso campus da UFPA de Bragança. Então, o professor Rogério Maciel, ele é graduado no curso de licenciatura plena em pedagogia pela UFPA, doutor em educação na linha de educação, cultura e sociedade, e atualmente é professor da Universidade Federal do campus de Bragança. Eu também estou aqui com a Alessandra Alves. Seja bem-vinda, Alessandra, que é discente do curso de licenciatura em pedagogia. E agora a gente vai começar essa conversa. Eu inicio com o professor Rogério, perguntando para ele qual a forma de ingresso no curso, né? Para quem está nos ouvindo agora, isso é muito importante. A forma de ingresso no curso de licenciatura em pedagogia, geralmente é a mesma forma de ingresso dos outros cursos, né? Quer seja nas outras áreas. O aluno vai lá e faz o processo seletivo, né, pelo Enem, nosso caso aqui tem funcionado dessa forma, e a partir disso, do conceito de notas, ele vai ver como é que vai se dar, né, o processo de ingresso dele nessa instituição federal de ensino. Então, atualmente, por exemplo, no nosso curso de pedagogia, quando o aluno adentra, né, e ingressa nesse curso, ele vai encontrar toda uma infraestrutura. Então, tem toda uma organização. Nós temos atualmente, por exemplo, uma direção de uma faculdade que é composta por um diretor, um vice-diretor. Nós temos o secretário, né, que geralmente, justamente esse secretário, ele vai estar assessorando as atividades da gestão, né, organizando o sistema no SIGA-A, que é um sistema específico para a lotação de professores, de disciplinas. Nós vamos ter o corpo de docente composto por professores, mestres e doutores, efetivos e substitutos. Então, quando o aluno ingressa na Universidade Federal, e mais específico na UFPA, do campus universitário de Bragança, ele vai encontrar no curso de licenciatura em pedagogia toda uma equipe, por sinal muito bem organizada, para tratar dos assuntos referentes a esse curso. O curso de pedagogia, para quem tem interesse de adentrar, de ingressar, Auriane, ele tem uma carga horária de 3.220 horas, né? Ele é composto por 51 componentes curriculares, então, quando o aluno ingressa, ele vai encontrar um desenho curricular
com inúmeras disciplinas, que são 51, com carga horária de 60 horas, de 75 horas, aonde ele vai ter que estudar, fazer os trabalhos dessas disciplinas, em diálogo com o professor, e, além disso, no final do curso, ele tem, né, como um componente ainda mais obrigatório, o trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, que tem uma defesa, né, toda uma defesa, todo um ritual a ser seguido. Então, se a gente for observar, quando o aluno de pedagogia, a forma de ingresso é pelo processo seletivo do Enem, mas ao ingressar, ele vai encontrar essa forma de organização que eu vejo que é importante falar dentro desse curso de licenciatura em pedagogia. Outro assunto importante é saber também quais os objetivos desse curso. O curso de pedagogia, né, ele tem vários objetivos, mas eu elenquei apenas dois que são importantíssimos, né, na nossa concepção teórica metodológica desse curso. É formar profissionais capazes de desenvolver a articulação entre conhecimentos científicos e culturais, os valores éticos e estéticos inerentes ao processo de aprendizagem, de socialização e construção do conhecimento no âmbito do diálogo entre as diferentes visões de mundo, né, no sentido de atuar justamente no campo da educação infantil, do ensino fundamental, das séries iniciais, na educação de jovens e adultos, na gestão, na coordenação e ambiente não escolar. Então, qual é o objetivo desse curso? É justamente formar esses profissionais para estar habilitado em diferentes campos. Há um exemplo. O aluno de pedagogia, ao adentrar no curso, ele não se identifica na condição de docente, de professor. Eu não tenho interesse, eu não me identifico de ser professor da educação infantil. Mas, de repente, né, ele se identifica com a docência, com o professor, para trabalhar com alunos da educação de jovens e adultos. Tem alunos que não se identificam nem com a educação infantil e nem como professor da educação de jovens e adultos. Então, ele pode atuar no ensino fundamental de 9 anos, no primeiro, segundo, terceiro, quarto. O aluno, geralmente, ele não tem interesse de dar aula, de ministrar aula, de dar aula para educação infantil, ensino fundamental e EJA. Não tem problema, ele pode se identificar com uma coordenação pedagógica, onde ele vai coordenar os professores em determinada escola, em determinada instituição. O pedagogo ele não tem interesse de trabalhar como professor e nem como coordenador. Não tem problema, ele pode atuar como gestor de escola. Então, a gestão democrática, participativa, a gestão das escolas estaduais, das escolas municipais e até mesmo das instituições federais, porque tem concurso para o pedagogo na área técnica, né, do ensino superior. Ele pode atuar também como professor da universidade do ensino superior e também, claro, na gestão das universidades federais de ensino, do FPA, IFPA e outros órgãos. Então, e para além disso, no campo escolar, eu estou falando, Auriane, que é um dos objetivos do curso, mas no campo nos ambientes não escolares, a gente vai observar hoje os pedagogos atuando concursados e contratados também, trabalhando na educação prisional, tanto como professor, né, como técnico, nos presídios. Nós vamos encontrar pedagogos trabalhando nas empresas, trabalhando na questão dos projetos, das relações interpessoais, da dinâmica da produtividade, né, dos recursos humanos relacionado a isso. Então, tem uma pedagogia da educação empresarial nessa lógica. Nós vamos encontrar pedagogos hoje, enquanto dos objetivos, atuando nas igrejas católicas, nas pastorais, né, da juventude, nas pastorais, nas cáritas. Então, nós temos pedagogos atuando nessa área. Nós temos pedagogo hoje atuando em ambiente hospitalar, principalmente com os projetos de ludicidade. E também nós temos pedagogo hoje atuando nessa linha de ambiente não escolar, numa perspectiva mais ampla, que se estabelece, por exemplo, em bancos. Nós encontramos pedagogos atuando em bancos, né? Então, tem um leque, tem pedagogos na Polícia Militar atuando, por exemplo, no projeto ProERD. A pedagogia, ela habilita essa jovem, esse jovem, a um campo, a um universo que ele é amplo,
Porque nós não vamos trabalhar apenas os processos de ensino e aprendizagem da condição do ser humano, mas nós estamos trabalhando o processo de formação humana para o mundo do trabalho. Então, o pedagogo, né, a juventude que tem interesse de adentrar nesse curso, ela tem um leque de opções a ser escolhido. Esse é um objetivo. E o outro, quando esse aluno já adentra esse curso, ele vai ter estudos teóricos e práticos, de investigação, de reflexão crítica sobre os processos de contextualização. Por isso que ele vai trabalhando a questão, né, dos conhecimentos aplicados ao mundo da educação, tanto no ambiente escolar quanto em ambiente não escolar. Então, esses são os dois objetivos que eu selecionei a partir daqui do nosso projeto, né, que nós temos do nosso curso, do nosso PPC, que está no site da Facel, depois eu vou passar a vocês. Eu elenquei apenas 2 objetivos para tratar tanto dessa condição do que é ser o pedagogo, mas ao mesmo tempo da atribuição no momento em que ele termina esse curso e o leque de opções que ele pode atuar no mundo do trabalho. Ok, professor. E para 2021, eu quero saber quantas vagas serão ofertadas para esse curso. Geralmente, segundo o PPC do nosso curso, são ofertadas 40 vagas. Antes de ontem eu dei uma olhada nele, eu também conversei com a direção da faculdade, o nome da professora Norma, e ela me informou, né, que nesses últimos anos tem sido ofertado 40 vagas para o curso de licenciatura em pedagogia. Ok, professor. E a duração do curso é de quanto tempo? A duração vai depender muito da lógica, Auriane, do quanto que o curso é ofertado. Porque para os cursos diurno, a duração mínima é de 4 anos. E para os cursos noturnos e intensivos, a duração mínima é de 4 anos e meio. Então, o tempo de permanência do aluno no curso não poderá ultrapassar 50% do tempo previsto para a duração do mesmo na Universidade Federal do Pará. Porque nós temos 2 lógicas, né? Os cursos regulares e os cursos extensivos que os alunos estudam, né? Março, abril, maio, junho, dependendo da disciplina, às vezes até início de julho, mas é muito raro. Depois, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O curso extensivo de forma regular. O intensivo, como o próprio nome, e aí só no horário, né? O diurno, enfim, o noturno, que é horário estabelecido de 4 horas. No intensivo, né? Essa carga horária ela é ampliada e vai depender geralmente do número dos professores e das disciplinas. Então, o aluno estuda janeiro, fevereiro, às vezes até o início de março no intensivo, ou julho e agosto, dependendo também do período, vai até no máximo início de setembro, mas é muito difícil. E aí ele estuda de manhã e à tarde, às vezes até à noite, por isso que o nome já está dizendo intensivo, né, Alessandra? Então, assim, o aluno realmente tem que estar disposto, né, a estudar nesse período de julho, agosto, janeiro e fevereiro, para todo dia. E segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, nós temos essas 2 formas de organização do curso, e o aluno precisa estar atento para isso, principalmente que é aquele que vai escolher a feira do vestibular, porque se for, né, selecionado uma turma de pedagogia, ou escolhido, organizado, com 40 vagas no formato intensivo, ele já sabe o período que ele vai estudar. Ele vai estudar janeiro, fevereiro, julho e agosto, né, praticamente. É no período intervalar, período de férias, período de recesso, tá bom? E se for regular, você já sabe que já não é nesse período. Então, tem essas 2 formas de organização, 2 formas de ofertas do curso e de licenciatura em pedagogia. Tudo bem, professor. E qual o perfil profissional e os campos de atuação de quem se forma nessa área? Eu já disse um pouco dos campos de atuação e habilitação, mas nós podemos ampliar, por exemplo, que hoje nós temos pedagogos trabalhando em fundações, nós temos hoje pedagogos trabalhando em ONGs, nós temos hoje pedagogos trabalhando em sindicatos, nós temos hoje pedagogos trabalhando em abrigos. Nós temos hoje o pedagogo que justamente trabalha com a perspectiva dentro da universidade em 3 vertentes, no ensino, na pesquisa e na extensão. Né? Então, professor Rogério, o pedagogo que ministra aula para a educação infantil, ele faz pesquisa? Claro que ele faz pesquisa. Ser professor na sala de aula é muito mais do que ensinar conteúdos, disciplinas de língua portuguesa, história, geografia. Ele pesquisa os seus alunos na turma, no cotidiano da sala de aula, né? E ao pesquisar, ele vai observar a criança que tem dificuldade de leitura,
de escrita, de oralidade, aquela que tem autonomia, aquela que não tem imaginação, aquela que precisa explorar mais a imaginação, aquela que precisa, né, trabalhar os processos de interação. Então, o nosso professor hoje, nosso pedagogo que atua na sala de aula, educação infantil e ensino fundamental, nós podemos dizer também que ele é um professor de ensino, mas também é um professor pesquisador. Então, a gente observa que tem esse tripé da universidade, mas não está restrito somente à instituição federal, essa instituição federal de ensino. Na educação básica também, na educação infantil, no ensino fundamental, a gente observa isso. Então, ele tem esses campos de atuação que eu estou falando e que é muito importante a gente compreender isso, atrelado aos alinhamentos de ensino e pesquisa no saber fazer docente. Tudo bem, professor. Então a gente percebe que o pedagogo está para além da sala de aula, certo? E Em vários toda campos ele está atuando. Então, diante disso, eu queria saber quais as áreas de conhecimento o curso abrange, né? Já que ele é tão amplo assim. Hoje a pedagogia ela tem um universo. Ela tem um universo muito amplo. Por exemplo, hoje nós temos pedagogo, ainda posso dizer, Aurélio, porque a gente vai lembrando, são tantos campos que o pedagogo, e isso que é maravilhoso nesse curso, que nós temos pedagogo hoje trabalhando, por exemplo, na assistência social. Nós temos pedagogo hoje atuando no fórum, né? Então, assim, é tão amplo esse universo que a gente observa que a área do conhecimento do pedagogo, porque o curso de licenciatura em pedagogia, ele possibilita esses diferentes campos de atuação do pedagogo, porque nós hoje dialogamos nas áreas com a antropologia, as relações das culturas, das populações tradicionais. Hoje nós dialogamos com a sociologia, e é uma sociologia para compreender o contexto não só das desigualdades sociais, mas das políticas de direitos que estão estabelecidas na sociedade, né? E essas políticas de direito com relação às classes sociais, aos sujeitos, aos processos de exclusão. Então, a gente tem uma política também, tem uma área de conhecimento que dialoga diretamente com a sociologia. Hoje, no curso de licenciatura em pedagogia, nós temos, né, uma área do conhecimento forte para compreender o desenvolvimento e aprendizagem, ou aprendizagem e desenvolvimento humano pela psicologia da educação, né, na linha da afetividade, na linha do desenvolvimento cognitivo do ser humano, na linha do desenvolvimento histórico da linguagem. Então, a gente observa que nós temos no curso os componentes curriculares, antropologia, a sociologia, a psicologia, né? Nós temos a compreensão da organização do trabalho pedagógico na própria didática e no currículo. Então, a gente observa que tem várias áreas do conhecimento que transitam para dialogar no campo, né, que constrói esse conhecimento científico e dialoga também com o conhecimento popular, atrelado ao curso de pedagogia. É um processo de diálogo entre as áreas que se faz muito presente no nosso curso. E a gente tem que ter todo cuidado com isso para, né, tanto é que quando é feita a lotação dos professores da disciplina, tem todo um cuidado para que uma disciplina se sobreponha à outra e tenha uma ideia de continuidade para a formação desse sujeito que está no campus de Bragança. Ok, professor, eu quero saber se durante o curso o aluno ele tem acesso a projetos de pesquisa, ensino, extensão, e se sim, atualmente quais estão vigentes no curso que os alunos já estão realizando? Assim, Auriane, é muito interessante essa sua pergunta. Inicialmente, eu fiz uma pesquisa, né, e eu queria trazer todos os projetos de extensão, todos os projetos de pesquisa, mas eu optei, inclusive no próprio site da nossa faculdade de educação, em trazer as vertentes da pesquisa e da extensão nas linhas que os professores vêm desenvolvendo. Então, a minha fala ela vai na direção de eu trazer à tona, neste momento, a identidade desse professor, quem é esse professor, o nome desse professor e o que ele pesquisa. Porque aí eu vejo o leque de possibilidades, né, ou as possibilidades que os alunos que têm interesse de fazer o processo seletivo para o curso de pedagogia, o que eles podem investigar na condição de se tornarem pesquisadores. Hoje, por exemplo, Auriane, nós temos a professora Ana Paula Vieira Souza, é professora doutora da Faculdade de Educação, professora efetiva, e ela é a professora que discute a dimensão da infância, da educação infantil, do trabalho e educação,
das infâncias, das culturas infantis no município de Bragança. Então, o foco da professora Ana Paula é relacionado à educação infantil, ao trabalho, às culturas infantis. Já o professor doutor César Augusto Martins de Souza, nosso professor efetivo, ele discute na lógica da história, da memória, da ditadura civil-militar no Brasil, os projetos nessas grandes transamazônicas, a história, grandes projetos, meio ambiente. O professor César também, né, é um professor que é efetivo, doutor, e vem discutindo isso no âmbito da pesquisa da extensão. Mas o aluno não tem interesse de trabalhar com essas linhas. Então, nós temos o professor Francisco Pereira de Oliveira, é um professor doutor, também efetivo do nosso campus, né, nosso coordenador do campus, e está discutindo políticas públicas na educação, legislação, entendimento sobre leis, a LDB, por exemplo, né, Lei de Diretrizes e Bases, que norteia, discute planejamento escolar, gestão escolar e coordenação pedagógica. Mas aí, de repente, o aluno não tem interesse de pesquisar nessa linha. Então, a gente pode discutir com a professora substituta e doutora Dejane da Silva Farias, que discute representações da juventude, né? E a representação da juventude e as pesquisas relacionadas à juventude do ensino médio, principalmente na educação de jovens e adultos. Nós temos também a professora Iraceli, que é doutora efetiva da nossa universidade, e ela está discutindo a fitoterapia tradicional na saúde das populações amazônicas, os saberes, as memórias das populações tradicionais, mais específico das mulheres, né, que têm sabedoria e saberes das ervas tradicionais em toda essa bacia aqui da região dos Caetés. Educação e promoção da saúde na Amazônia, educação e meio ambiente. Então, é uma professora que discute nessa linha, dentro do curso da pedagogia, conhecimentos relacionados à saúde, às ciências, né? Nós temos também o professor mestre Jaime da Costa Pantoja. Ele é efetivo, discute na linha de educação e desenvolvimento na Amazônia, sociedade, cultura, trabalho e políticas públicas. O professor Jaime é um dos professores mais antigos da nossa faculdade, né, de educação, de nosso curso de licenciatura em pedagogia. Nós temos a professora substituta e mestre Jéssica do Socorro Leite, que está discutindo a questão das tecnologias educacionais. A juventude de hoje, né, está imersa a essa quantidade de tecnologia. Então, como é que a gente pode trabalhar as tecnologias como formas de processo de ensino-aprendizagem para os alunos ou para o sujeito nas diferentes instituições? Nós temos a professora Joana Dark de Neves de Vasconcelos Neves, que discute a perspectiva da educação de jovens e adultos, do currículo da formação de professores, da identidade da juventude. A professora Joana também é uma das professoras mais antigas e discute, dentro dessa perspectiva, a questão da educação, da diversidade, da educação de jovens e adultos na Amazônia. Nós temos o professor José de Moraes. É importante falar o nome das professores, porque daí o aluno que tem interesse de adentrar no curso de licenciatura em pedagogia vai dizer, nossa, eu nunca tinha pensado em estudar isso, eu quero estudar isso, eu quero pesquisar isso. Então, para pesquisar isso, eu tenho sujeitos, professores da faculdade, do curso de licenciatura em pedagogia, né? José de Moraes, professor, discute formação de professor em ciência, no ensino de ciências, pedagogia ambiente não escolar, educação inclusiva, educação em cultura. Então, as pesquisas que o professor José de Moraes, professor efetivo, mestre, né, ele vem desenvolvendo. Nós temos o professor Luiz Júnior Costa Saraiva, ele é doutor efetivo também, e discute a perspectiva da antropologia, da etnologia dos indígenas e da antropologia urbana. Então, olha a questão da cultura indígena, né, da questão da alimentação que o professor Luiz vem trazendo. É um professor nosso efetivo também, e é um antropólogo muito conceituado dentro do nosso curso de pedagogia. Temos a professora Maria Goretti, professora doutora efetiva também do campus de Bragança, e discute teorias políticas, alfabetização, letramentos e multiletramentos na educação básica no ensino fundamental. A professora Goretti vem trabalhando com práticas de professores no ensino fundamental e educação básica. Nós temos também, já estamos terminando, tá? A professora Maria Natalina, que é a professora que discute educação infantil, práticas pedagógicas, escolas do campo. Professor, eu quero discutir classes multisseriadas. Então, a professora da educação infantil Maria Natalina Mendes de Freitas é a nossa referência. A professora Neide Maria Fernandes Rodrigues, também professora do curso de licenciatura em pedagogia, discute principalmente educação especial e educação inclusiva, juventude e representações, e discute muito na ótica
da psicologia, dos processos, né, psicossociais de desenvolvimento e aprendizagem. Nós temos também, faltam só 3, tá, meus amores? A professora Norma Cristina, que discute a relação de gênero, né, relação de gênero e relação geracional, educação e meio ambiente e atividades da pesca. Bragança é constituída por práticas de trabalho pesqueiro. Então, uma professora que vem discutindo nessa área e que está muito próxima, é muito importante fazer essa discussão. Também dos direitos das mulheres, relação de gênero. Então, a professora Norma é a pesquisadora dessa linha. Quem tiver interesse em discutir, e isso já tem quem procurar, a professora Norma. Professora Raquel Amorim dos Santos discute a perspectiva das políticas públicas educacionais e, principalmente hoje, que não está só no curso de licenciatura em pedagogia, mas em toda a sociedade, a discussão das relações étnico-raciais, né, como combater essas práticas discriminatórias na fala, na mentalidade do sujeito, no imaginário social. Então, é o universo, né? E tem eu, Rogério Andrade Maciel, que estou discutindo a questão da cultura material e do currículo nas escolas. Então, eu venho pesquisando a questão dos artefatos. Os artefatos nas comunidades, na feitura, ou dos modos de fazer, da mandicoeira, da farinha, do beiju, como é que as populações tradicionais de Bragança, nos modos de fazer, utilizam determinados artefatos, e como é que a gente pode pensar conteúdos culturais para as escolas das comunidades de Bragança. Então, eu venho discutindo cultura material e currículo escolar. Nós temos a professora Sebastião Rodrigues da Silva Júnior, professor efetivo, doutor também, e que discute a questão da educação de jovens e adultos na diversidade na Amazônia, práticas socioculturais de populações costeiras marinhas. O professor Sebastião também é um professor que faz parte, do corpo docente, do corpo de professores da Faculdade de Educação, do curso de licenciatura em Pedagogia, e vem discutindo no âmbito da pesquisa e da extensão a discussão das políticas públicas da educação. E, por fim, nós temos a nossa professora, que está aposentada, mas eu faço questão e honra de falar, ele é a professora Zilar Terezinha de Souza Araújo, que discute tecnologia da informação e da comunicação e populações tradicionais e trabalho feminino. Então, se vocês observarem, meus amores, nós temos um leque de professores, nós temos praticamente, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 professores da Faculdade de Educação, praticamente todos com título de doutor, praticamente todos efetivos, nós temos poucos substitutos, mas que todos têm muita competência, muito compromisso para trabalhar com a pesquisa, com a extensão e com o ensino nesse campus universitário de Bragança. E é isso que é bacana do curso de pedagogia, do curso de licenciatura, A gente tem um respeito por cada professor que vem pesquisando na sua área, que vem produzindo nessa área, principalmente porque a gente está falando de uma territorialidade que é muito rica e muito comum e muito específica, que é a Amazônia Bragantina, que tem uma população cheia de saberes, cheia de práticas, cheia de gostos, de cheiros, de sabores, de memórias, de linguagens. Então, a gente vem fazendo um conjunto de ações nesse âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. Ok, professor, muito obrigada. Tenho certeza que quem está nos acompanhando agora teve muitas dúvidas esclarecidas e agora se sente muito mais amparado em escolher o curso de pedagogia, porque sabe que além de ter uma área ampla de atuação, tem uma equipe maravilhosa. Obrigada. E agora a gente vai conversar um pouquinho com a Alessandra Alves, que é discente do curso de licenciatura em pedagogia. Alessandra, bem-vinda novamente. Eu queria saber por que você escolheu o curso de pedagogia? Primeiro, boa tarde a todos que estão acompanhando a 12ª feira do vestibular da UFPA. E eu escolhi o curso de pedagogia, na verdade, eu escolhi porque eu já era servidora pública da educação desde o ano de 2008. Então, logo quando eu fiz 18 anos, eu passei no concurso público e sou do apoio da educação desde então. Então, essa escolha está relacionada ao fato de ser servidora pública, de trabalhar em escolas desde muito cedo, mas ela também tem relação com o sonho de menina, Eu acho que grande parte dos meninos e das meninas, quando começam a estudar, tem esse desejo de ser professor,
E ela também tem relação com o fato do curso de pedagogia ser ofertado pela UFPA aqui em Bragança, já que naquele momento a minha família não tinha condições financeiras de arcar com as despesas para morar em outra cidade. E quando eu entrei no curso de pedagogia, eu já tinha outra graduação, eu tinha feito História na turma de 2009 e terminei em 2013, mas eu senti essa necessidade de entender mais sobre as questões que norteiam a educação no Brasil, sobre as leis, sobre os referenciais teóricos que tratam sobre a educação, sobre as metodologias de ensino e aprendizagem. Então, eu decidi voltar para a universidade e fazer o curso de pedagogia. Alessandra, diz pra gente um pouco se você teve informação antes a respeito do curso. Quando eu decidi fazer pedagogia, na verdade era a minha primeira opção de curso, mas aí eu não passei, fiz história e decidi voltar para fazer pedagogia porque eu senti a necessidade de fazer para melhorar a minha atuação enquanto professora de história dos anos iniciais do ensino fundamental, aliás, dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, mas também eu conhecia outras pessoas que estudavam pedagogia na UFPA, e também uma parte dos discentes de pedagogia, dos alunos de pedagogia, eram meus colegas do ensino médio, eram meus colegas do cursinho, e eles sempre me falavam de como funcionava o curso. Então, quando eu entrei, eu já conhecia algumas disciplinas, e eu não tive muitas surpresas. Ok, Alessandra. E como está sendo sua experiência agora cursando pedagogia? Quando eu entrei no curso de pedagogia, na turma de 2015, logo eu me tornei mãe, né? Então, nem sempre é fácil, eu já trabalhava desde 2008, então nem sempre é fácil trabalhar, ser mãe e dar conta de todas as tarefas do dia a dia. E ainda poder ter forças para ir para a aula à noite e para ficar ligada na aula durante o tempo todo, né? Porque a aula da noite começa às 6h30 e termina por volta das 22 horas. Mas o curso, ele acabou me possibilitando muitas experiências e aprendizados. E é claro que a gente sempre se identifica mais com algumas disciplinas e menos com outras. Algumas disciplinas foram muito significativas. Por exemplo, a disciplina de educação inclusiva, a disciplina de fundamento teórico e metodológico da educação especial, avaliação educacional, as próprias metodologias foram muito importantes, porque quando eu entrei no curso de pedagogia, eu já era graduada do curso de História, mas no curso de História, eu não tive acesso a leituras que me possibilitassem saber mais sobre a educação inclusiva no Brasil, sobre as diversas deficiências que nós encontramos todos os dias na escola. Então, quando eu estava em sala de aula, lecionando, dando aula, eu encontrava muitos alunos com muitos tipos de deficiência, e eu sentia muita dificuldade em criar atividades para esses alunos. E eu senti essa necessidade mesmo de ler mais sobre e de fazer um curso onde eu pudesse conhecer mais sobre essas deficiências. E outra disciplina, outra matéria muito importante no curso de pedagogia foi a avaliação educacional, né? Que não só me fez, mas fez os alunos da minha turma refletir muito sobre como avaliar, levando em consideração os diferentes alunos, os diferentes sujeitos, e, sobretudo, como avaliar, levando em conta as diferenças de aprendizagem, porque cada criança aprende de uma forma diferente, levando em conta também as diferenças sociais e muitas outras diferenças que são importantes, que é importante que o professor, que o docente pense ao avaliar o seu aluno na sala de aula, na educação básica. E também eu pude aprender muito sobre as metodologias de ensino, que elas ajudam bastante a tornar os conteúdos da própria história mais acessíveis para esses alunos. E durante esse seu período de curso de pedagogia, você participou ou está participando atualmente de algum projeto de pesquisa, extensão, ensino? Na verdade, durante o curso de pedagogia, eu acabei não participando de um projeto de pesquisa de ensino, mas eu consigo ver a importância de participar desses projetos, né? Muitos dos meus colegas participaram, eu conheço muitos professores que participaram, estive próxima deles nesse período, e eu sei da importância disso para a publicação de artigos, ajuda muito na própria construção do TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, e também no currículo do aluno, principalmente do aluno que quer seguir carreira na universidade, que quer fazer mestrado, doutorado.
Sim, Alessandra, e você, como futura profissional, quero saber o que você espera para o futuro profissional na área. Primeiro, eu espero a estabilidade no serviço público de nível superior, né? Que eu acho que deve ser o sonho de grande parte dos universitários, né? Depois, eu espero poder contribuir para a formação escolar de muitas crianças, adolescentes e jovens, incentivando essas crianças, adolescentes, sobre a importância de concluir todos os níveis de escolaridade, para que assim a gente possa construir uma sociedade melhor, mais igualitária, com cidadãos críticos, reflexivos. É isso. Obrigada, Alessandra, pela fala. Foi muito de grande importância para nós que estamos aqui acompanhando, foi muito útil. E eu quero agradecer a você e ao professor Rogério por ter nos acompanhado até aqui nessa conversa. E eu quero convidar quem está nos acompanhando agora a continuar nos assistindo pelas redes sociais, através das páginas da Feira do Vestibular. Nós estaremos no Facebook, no Instagram, na Rádio Educadora, através do programa Tô na Rede. Então, a gente espera essa companhia. Eu aproveito aqui para agradecer a organização da 12ª Feira do Vestibular, que confiou a mim essa missão tão importante de estar mediando esse momento. Eu acho de suma importância, é isso. Muito obrigada a toda a equipe. Então, entre os dias 23 e 27 de novembro, estaremos com programação pela rede social e pela rádio. É isso, muito obrigada e até logo.